Olá pessoal, estamos aqui gravando mais um Vox Talk, o seu bate-papo semanal de negócios e tecnologia. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o MDM, levantamentos de requisitos, ou como os americanos gostam de falar, a fase Discovery. Você vai gostar muito desse bate-papo, aguarda só um pouquinho aí. Como eu falei, nós vamos conversar aqui sobre levantamentos de requisitos. E para isso eu estou com um time fera aqui de MDM do meu lado, a Carla, a Gabi e o Edgar, que eu gostaria que vocês se apresentassem. Começando aqui com a Carla. Por favor, Carla. Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Carla, estou aqui na Voxel já fazem alguns aninhos e cuido da parte de gestão de projetos. Oi, pessoal, eu sou a Gabriele, eu estou aqui na Voxel há um pouco mais de um ano e eu sou consultora daqui. Estou começando, mas também já tem vários desafios que eu estou tendo em mãos. Bom, eu sou Edgar Brito, sou consultor de MDM aqui na Voxel. Já tem um tempinho, acho que pelo menos uns 10 anos aí dentro dessa área. Legal. Eu sou o Alcides, sou o diretor aqui da empresa. Levantamentos de requisitos. O que é isso aí? Quem gostaria de dar uma primeira visão aí para nós? Fiquem à vontade. Gabi, vamos lá, vamos colocar a sua primeira visão, por favor. Essa parte de levantamento de requisitos é mais quando a gente se junta com o cliente para entender de fato quais são as necessidades que eles esperam que a gente possa resolver. Então a gente consegue elencar isso numa lista para poder saber exatamente o que a gente tem que fazer, né? E no futuro dividir isso em etapas para conseguir de fato se organizar certinho o que tem que ser entregue. Deixa eu contrapor aí a sua resposta aí com o Ed. Ed, bate aí 100%, como é que é? Como é que você complementa essa resposta? Acho que a Gabi deu aula, né? Deu uma aula, né? Deu aula, bacana. Para nós, essa parte de levantamento é sempre um desafio. Tanto pelo lado técnico, lado de negócio, a gente tem que trazer para a mesa times completamente diferentes, com visões diferentes em prol da mesma necessidade. O nosso desafio está ali, fazer esse time conversar e trazer para a mesa o que eles precisam para atender aquela solução que a gente vai contratar. Você fala em levantamento de requisitos, trazer para a mesa sempre me remete ao usuário. E quem é de TI sempre fala, puxa, o usuário lá é sempre quem me dá mais problema. É por aí, cara? É ele que soma muito aí para esse levantamento? Sim. A área de negócio, hoje em dia a gente tem muito isso, né? A área de negócios, stakeholders, né, que nos acompanham, eles são essenciais nesse trabalho, porque são eles que trazem as dores, os problemas, até algumas soluções de como eles querem, como eles vislumbram, né? Lá na frente, o projeto, o resultado. Então, eles são essenciais. Eu acho que assim, é a peça-chave. Né? É o usuário final. O usuário final, a área de TI, sim. Tanto a área de negócio como um todo. Sim, mas aí não começa a ter muito conflito? O usuário quer algo que seja fácil, ele não quer que mexa no que ele já está acostumado a trabalhar. O stakeholder quer o resultado e o financeiro não quer gastar nada. Exatamente. Como é que vocês driblam e dão uma resposta? É isso que a gente fala, né? O jeitinho aí, né? Que na hora do levantamento as coisas vão se encaixando. Sempre acontece de ter alguns requisitos que não se encaixam, que eles trazem mais dificuldade ou que a resistência da área de negócio, né? A gente lida muito com isso. Mas ao longo da experiência no levantamento, eu acho que vai trazendo o amadurecimento, o pezinho no chão que os analistas têm, né? Que eles entendem aonde tem que chegar. Cara, eu achei que você falou muito fácil, é muito fácil. Eu não vejo o desenvolvimento, o levantamento do requisito ser tão fácil assim. Eu acho que você passou a teoria. Como é que é isso aí na prática, aí, Gabi e Edgar? É facinho assim? Não. Bom, conta aí. É sempre o mundo ideal, né? Quando a gente pensa na teoria,
Mas quando a gente começa na prática mesmo, é sempre um desafio muito grande. A gente se juntar com o pessoal. Primeiro, acho que a gente tem que entender também qual é a necessidade principal que eles têm, né? Qual que é esse núcleo. E também conseguir conversar, de fato, com o usuário na mesma linguagem, né? Tá. Mais... Às vezes ele não entende exatamente o que você está perguntando, um termo, ou o que você realmente precisa saber para poder agir. Sempre... Eu acho que para mim essa também é a maior dificuldade que eu geralmente tenho, que é de conseguir conversar, conversar as nossas ideias, né? Sim. Então, realmente foi um desafio muito grande. Eu compartilho dessa dor, dessa dificuldade. Enquanto ele está respondendo, vai pensando em algum exemplo, algum caso que vocês acharam interessante, que vocês passaram num levantamento de requisitos aí. Desculpa, Ed, pode continuar. Mas eu compartilho com essa dor, assim, um pouco da Gabi, porque ela tem esse perfil técnico e eu também tenho esse perfil técnico. Certo. Eu, como a gente costuma brincar aqui, ficar escovando bit byte. Sim. Então, quando a gente começa a conversar com a área de negócio, sair da ideia de funcionalidades para valor de produto, para valor de entrega, a linguagem muda. E a gente tem que se adaptar a essa nova linguagem. Quando a gente está conversando com a área de negócio, o negócio está olhando para o dia a dia deles. Então, está olhando para processo, está olhando para melhores práticas, está olhando ali para o que vai tornar a vida dele mais fácil no dia a dia. Ele quer uma entrega e realmente traga valor. No final do dia, a entrega de valor. Sim. Né? E quando você é um técnico, você está analisando como é que eu faço isso que o usuário está pedindo. Certo. E aí essa visão é muito diferente. Porque às vezes o usuário fala, eu quero fazer o download de uma imagem aqui com apenas um clique. Mas, poxa, eu consigo entregar com 2. Será que 2 cliques atende o que o usuário está pedindo? Não, eu preciso que seja com um clique só, porque eu vou estar mexendo através do meu celular e com 2 cliques a interface de usuário. Eu falei, o usuário quer o melhor mundo possível. Exato. Então, o que a gente traz muito dentro dos nossos levantamentos é um mix de pessoas dentro do grupo. Então, eu tenho sempre um representante de negócio, ou às vezes o próprio negócio, a gente traz um PO, um Product Manager ali no meio, a gente traz a área de TI, o próprio negócio, se for o caso, também participa desses levantamentos para a gente chegar num comum. Um momento lá que estavam levantando e gerou um conflito, onde o usuário queria uma coisa, a área de negócio queria outra, o técnico queria uma terceira. Vocês lembram de algum caso assim? Estou tentando me recordar aqui. Eu penso que a gente tem muita dificuldade na parte de governança, né? Porque o MDM ele traz muita questão da governança, só que a governança acaba implicando em processos mais lentos. Sim. Então, algo que a gente poderia conseguir fazer realmente com 1 ou 2 cliques, agora só um usuário X vai ter permissão para fazer aquilo e vai ter um usuário Y que vai ter que fazer a validação dessa alteração que foi feita, por exemplo. Então não é mais um processo tão rápido assim. Ele acaba demorando um pouco de mais tempo, mas garante qualidade. Exato, você traz qualidade, eu vou usar um termo aqui nós temos o ISO 9000 e de fato tinham coisas que a gente fazia em 2 cliques. Entrou aí o ISO 9000, a gente tem que fazer em 10, porque você tem que garantir que todo o processo seja validado, que você tenha a melhor entrega, não necessariamente a mais curta, né? Mas é a melhor com todas as validações necessárias. E vocês usam alguma técnica, alguma metodologia para fazer o levantamento de requisito ou para vencer essas barreiras? Existem técnicas de levantamento de requisito e elas são assim da forma mais simples, pelo fato de que você tem que entender ir buscar a melhor forma de entender o requisito, certo, mas de uma forma simples, porque antes de qualquer coisa, apesar como o Ed comentou, que sempre pensa no lado técnico, na hora que está levantando um requisito, a gente tem que entender primeiro como este requisito, ele
ele é na sua naturalidade. Então, tipo assim, se é executar um clique, uma imagem ser baixada com um clique, a gente precisa primeiro entender como essa imagem tem que ser tratada, como ela tem que ser baixada, como ela é feita, como isso é feito hoje, se existe, como ela é feita, e se a governança deixa se baixar. A governança deixa baixar, né? É todo um conversar. E é isso que todas essas pessoas que a gente falou, as partes interessadas no projeto, tanto TI quanto área de negócio, PO, PM, os stakeholders, todo o pessoal que tem a informação, cada um tem uma parte, um pedaço da informação. E aí, com o levantar, com essas conversas, né, com essas reuniões, com essas agendas que se fazem, a gente vai pegando, né? Você vai colhendo essa informação. E aí, no final do dia, o que é muito interessante do levantamento de requisitos, a compilação das informações. Você vai fazendo um MDM, né? Vai pegando um pouquinho de informação de cada costurando, né? E aí, o que é muito legal, cada anotação que um fez, que é uma checagem, que outro... Nossa, olha, eu vi que vai por esse lado. Não, mas eu vi que vai por outro. Não, peraí, então vamos checar aqui uma terceira pessoa que estava na sala. Como é que você entendeu isso? Então, essa é a parte mais deliciosa do levantamento de requisitos, que é o costurar, né? É o remeter. Metodologia por metodologia, ela existe. Sim. Mas é o escutar. A metodologia é muito isso, o escutar, a escutativa, porque é na escutativa que você tira as dores. Eu tenho que fazer um cadastro manual de 1000 produtos semanalmente. Então é nesse ponto, já peguei uma dor do cara aqui, né? Cadastra 1000 produtos semanalmente manual. Então, tipo assim, é uma super dor. Certo. Agora, a Carla fala muito, na minha visão aqui, tem uma visão macro, uma visão linda. Você fala de muito lindo. Vamos no Bytebit aí, Gabi e Ed. É assim? Como é que você começa o levantamento? Você aí, vem cá, me fala o que você quer. Como é que é o dia a dia lá, o mão na massa? O primeiro passo é entender o as-is. A gente chama de as-is, né? Como que é feito hoje. Certo. Então, sempre que a gente é contratado, a gente inicia um projeto, a gente já tem um norte. Eu tenho o motivo que dá a contratação desse projeto é X. Preciso melhorar o time to marketing do meu produto. Sim. Eu preciso melhorar a qualidade de dados do cadastro do meu cliente. Então, eu tenho ali um norte a seguir. Né? Baseado nesse norte, a gente vai para o processo de as-is. Então, como que você faz o cadastro de cliente hoje? Quais são as pessoas envolvidas? Quais são as áreas envolvidas? Quais são os formulários, os sistemas? A gente começa a detalhar o landscape desse sistema, né? Todos os atores desse sistema de cadastro que existe hoje, por exemplo. Produto, de cliente, do que seja. E aí a gente começa a identificar os processos. Então, olhando para isso, a gente tem um as-is. Agora a gente começa, depois disso, a gente começa a olhar para as dores. Onde dói? Qual que é o problema que você encontra hoje? Por que isso é um problema para você? Como a Carla disse, posso ter cadastro de 1000 produtos semanalmente que é feito através de planilha Excel. Poxa, isso realmente é um problema, vamos melhorar isso. Como que a gente faz para melhorar? Então, esse discovery passa por isso. Entender como funciona e aonde eles querem chegar. No final do dia, esse costurar que a Carla comenta bastante, a gente entender os requisitos, a gente vai ter requisitos conflitantes o tempo todo, e no final do dia a gente dá uma visão de futuro para o cliente. Então, fala, olha, você me pediu A, você me pediu B, o outro me pediu C, com A, B e C, a gente deve chegar nesse ponto. Faz sentido para vocês? Isso vai melhorar a vida de vocês? Então, a gente começa a fazer a validação dos requisitos que já foram levantados. A partir daí, a gente começa a traçar a documentação, traçar
aonde a gente vai chegar com... No começo, meio e fim bem definido de levantamento. Mas, vou pegar no começo, é simples assim, Gabi. Você chega lá, tudo que você pergunta, ele já responde do jeito que você queria. Você tem todas as respostas perfeitas para fazer toda essa historinha que o Edgar contou. Então, realmente, esse é o mundo perfeito, né? Como a gente comentou que o cara trouxe, o mundo da Alice. Porque realmente foi um dos grandes desafios nossos. É de realmente ter essa definição feita da parte do cliente. Eles trazerem pra gente justamente quais são as dores, o que precisa ser feito, o que eles querem que mude, o que eles querem que melhore. Muitas vezes eles também nem sabem o que eles querem de fato. Você vai provocando, você vai dando input e puxando. E a tem que gente ficar... Sim, exatamente. A gente acaba descobrindo muitas dores no meio da agenda. No meio de um discovery, a gente percebe um problema muito grande que eles podem estar tendo. E aí, depois a gente tem que ir pensando nas formas de resolver essa questão. E às vezes eles nem sabem. Muitas dores do cliente doem e eles não sentem doer. Sim. A gente descobre durante o discovery. Então, às vezes tem áreas que são envolvidas no cadastro de um produto que quem está ali no discovery não desconhece. Fala, agora eu recebi tal informação de tal sistema. Aí você entra no sistema e fala, mas quem é que foi responsável por isso? Ah, não sei. Vamos atrás. Quem é a área responsável por isso? Aí você descobre uma área da empresa que não estava mapeada dentro do processo. Então, parte das dores, elas são amenizadas ou acentuadas pela maturidade do cliente. Então, quanto mais maduro o cliente quanto mais desenvolvido, processos mais maduros ele encontra no seu dia a dia, ele tem ali mapeado, mais fácil é o nosso discovery. Mas isso não pode ser também uma barreira? O que eu quero dizer? Às vezes você está tratando um determinado sistema com um departamento e ele tem aquele sentimento de que ele contratou algo para melhorar aquilo que é dele. E quando você falou, você começa a fazer uma série de perguntas e descobre que tem um outro departamento impactando e vai precisar consultar a área jurídica. E o usuário fala, não, eu não quero, isso aqui é meu, não tem nada a ver com o jurídico. Esse problema que você falou, a gente releva, deixa nesse tempo. Às vezes não passa a ser uma barreira para vocês, quando vocês entendem que de fato está sendo afetado por outros departamentos? Sim, é uma grande barreira. A gente teve um projeto antigo que durante o levantamento de dados, acho que o Ed vai lembrar bem, a gente estava utilizando as informações do sistema do RH. Sim. E o RH descobriu que tinham passado as informações, só que ele não tinha sido consultado. Ele não tinha autorizado. Ele não tinha autorizado. E a gente já estava tratando os dados, e aí a gente já estava com os dados do RH, né, que eram os dados dos funcionários, dos colaboradores da empresa, e de repente, né, a gente estava com um problema lá e fomos questionar. E fomos na área, junto com a pessoa que estava junto com a gente no projeto, com o negócio, fomos questionar o pessoal lá para tirar dúvida, né? O Ed foi lá para tirar dúvida. Nesse dia a casa caiu. Assim você tá com os meus dados. Lembra que eu falei? Isso aqui é meu. A gente tem esse histórico, né? E foi bem interessante, porque daquele dia em diante, a gente teve que não trabalhar mais com aquele dado, né? Eles retiraram. De fato cortaram. A gente não trabalhou mais com o dado de colaborador dentro daquele projeto. Então, tipo assim, a gente ficou, já tava lá, já tava tudo certo, tinha informação, já tava com tudo. Teve que tirar, deletar, remodelar o sistema, porque já estava configurado. Então, teve que tirar tudo, né? Aí ele fala um pouquinho mais. Aí às vezes entra uma segunda venda, né? Que aí você tem que pegar e vender o mesmo conceito, o sistema, melhoria para a área de RH, buscar uma série de aprovações, LGPD e tudo mais, para poder de fato usar esse dado, né? Ou não, né? Não sei. Mas o que você ia falar? Não, isso quando não acontece de mudar o head do projeto. Também. É complicado. Não, aí é... Ele quer de forma totalmente diferente. Aí é legal, né? Porque às vezes o head do projeto é um dos principais stakeholders que a gente tem no projeto, e você às vezes substitui, né? Acontece de você
ter uma substituição nesse papel e os pensamentos serem outros. Né? Então, como no caso que a Carla comentou, antes você podia trabalhar com a informação de colaboradores. Com esse RED aqui você não pode. Agora ele fala que você não pode. Remove isso dentro do projeto. Exato. Gabi, quando você começa a fazer um levantamento de requisitos, você chega lá já com um template montado, você tem uma testa, você tem um formulário, como é que é esse início aí? Então, no meu caso, como eu ainda era muito nova aqui na Vox, quando a gente começou esse projeto, que foi a minha primeira experiência com essa fase de levantamento de requisitos, eu acabei participando nas agendas mais como uma ouvinte, realmente ali para ir aprendendo, né, como é que funcionam as coisas, como é que vai tudo se movendo. Mas eu percebi que a gente já tinha mais ou menos um norte do que a gente queria fazer, né? Então, a gente tinha que realmente conversar com a área de negócio. A gente sabia que ia ter que ter integrações com outros sistemas, então era importante que isso também fosse conversado. Integração sempre é um gargalo, sempre é um questão ponto de atenção aí, viu? Sim, sempre realmente um desafio, né, que a gente tem. É mais ou menos isso, né? A gente tem que realmente ter um norte do que a gente vai fazer para conseguir, de fato, nós que puxar o time do cliente para conseguir realmente entender o que precisa. Como a Carla falou, tem que provocar um pouco de cada um, tirar o que de fato cada um quer ali, juntar e falar, é isso que vocês querem? Você também já começa com template, Ed? Como é que você faz lá? Eu começo com um caderninho em branco. Totalmente em branco. Eu sou um dinossauro, né? Você entendeu? Eu sou velha guarda, então eu chego no cliente, caderninho em branco, nossas conversas, né? Com o cliente a gente nunca chega vazio, essa é a verdade. A gente sempre tem um pré-projeto que é feito dentro da empresa, com todas as pessoas que vão trabalhar naquele projeto, inclusive com o vendedor, né? Quem fez a venda daquele projeto, ele traz os motes pra gente. E a partir daí a gente começa a fazer essa discussão do como vai ser essa discovery. Para cada cliente vai ser único. Não vou pegar... Não tem uma receita de bolo. Não tem uma receita de bolo, tem um esqueleto, né? Sim. Um template. Tem um template assim, mas o template segue bem assim. Eu não tenho as perguntas. Olha, vou fazer a pergunta ABC. Não, isso não existe. Isso vai bem do feeling. Do feeling mesmo, né? É o sentimento ali de como chega com o cliente, porque a gente tem... a gente teve um projeto que a gente teve que foi muito interessante, que o cliente não podia dar informação. Eu não posso falar. Eu não posso te dar informação, eu não posso falar agora. E a gente fazia várias reuniões e ele não trazia informação. Só que deu o prazo, ele queria que você entregasse. Só que quando deu o prazo, ele falou assim, filho, eu preciso. Aí foi que ele começou a dar informação fake. Mas era a informação certa, mas era a informação fake. Então, a gente começou a trabalhar de uma forma... fake. Sei lá. Essa informação fake, você está montando um processo. Se o processo, teoricamente, funciona no fake, vai funcionar com a informação real. Trabalhamos desse jeito, e aí, quando definiu-se, né, que eles poderiam trazer a informação correta, né, a certa, aí a gente trouxe e tudo funcionou. Tudo ficou bem, mas a gente trabalhou o tempo inteiro do projeto brigando para ter informação e quando chegou a informação, nossa, eu lembro bem, a gente tinha várias Daianes dos Santos, né? Mas não que ela era cliente mesmo desse Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, a gente tinha vários. Era assim, tinha a Daiane dos Santos Silva, tinha a Daiane dos Santos, e eram sempre a mesma informação. Só que tudo com CPFs fake. Então, tipo assim, trabalhamos dessa forma. Mas foi uma base para começar a trabalhar. Mas era aquela coisa, a gente não pegou muitos problemas, né? Nesse ponto, a gente não conseguiu melhorar a qualidade de dados. Então, mas aí não faltou um alinhamento inicial, um pré-levantamento de requisitos?
falando, ó, eu vou mexer nesse kernel aqui. Para esse kernel eu preciso de todas as informações. Então, Mas aí entra a Foi. parte do compliance. Né? aí foi feito isso. Esse cliente específico que a Carla comentou, um banco. Né? É um banco onde a gente série trabalha. de compliance. Uma série de compliance. Isso. Né? Então, assim, dentro dos requisitos, você tem lá, eu preciso de base de dados para poder trabalhar. Uhum. Perfeito? Ele te forneceu a base, mas não a base real. Não, a base Né? real. A base real só podia vir no ambiente de produção. Então, ali a gente começa a ter mais visão do que realmente precisa. E isso, de fato, faz parte do levantamento. Faz parte do levantamento Do você discovery. conhecer a informação que está lá. Conhecer o processo, conhecer como executa é interessante. Mas conhecer a informação, o dado, né, real é também importante. Porque é daí que a gente sai insights de como melhorar o processo do cliente. Então, tipo assim, a informação real é muito importante. Quando vocês entram num projeto, vocês já definem, você fala muito ao usuário, o TI, o negócio, vocês já sabem exatamente quais são os papéis que vocês vão encontrar. E aí também não valeria a pena colocar um papel de compliance para já fazer essas perguntas antes de começar o requisito de fato? Os papéis a gente sabe, a gente não sabe os times. Então, eu tenho o papel de key user. Então, eu preciso dos key users dos departamentos que vão trabalhar dentro daquele processo. Sim. Então, eu tenho esse papel já bem definido. Então, eu tenho o papel a gente normalmente trabalha ali com Agile, né? Com um sistema de Agile. Então, eu tenho lá um PO. Sim. Então, ele vai ser o representante da área de negócio. Os papéis estão definidos. Agora, quando a gente começa, como eu dei o exemplo, a gente começa a analisar os processos. Identificou um time que ninguém conhecia. Não tinha como trazer um representante dessa área antes. Né? Por isso que eu falei que quanto mais maduro for o cliente, mais fácil e melhor é o levantamento de requisito, esse discovery de dados. Porque é mais fácil você envolver os times já desde o início. Uhum. Né? Tem cliente que a gente começa a trabalhar, a gente chega para fazer um discovery e a gente faz o discovery junto com o cliente de como é o processo dele, porque o próprio cliente não Muitas sabe. vezes ele descobre, sabe? Exato. Aprende com você. Eu Exato. acho que você tem uma boa experiência nisso. Isso é verdade. Uma boa experiência nisso. Sim, eu acho que eu cheguei a interagir muito com a parte da área de negócio, né? Tanto no Discovery, nem tanto, mas em vários momentos eu tinha uma interação muito forte com eles. Principalmente porque geralmente eles tinham que fazer algum tipo de teste, alguma coisa assim, para entender uma função, e vinham me procurar. E aí, em vários momentos, realmente eles tinham que se juntar comigo para tentar entender como que alguma coisa está funcionando atualmente, para que a gente pudesse traduzir isso para o novo sistema que eles iam começar a utilizar, né, de MDM. Deixa eu ver se eu entendi aqui, Gabriel. O negócio já funcionava, você tinha que criar uma função, e aí você perguntava para eles não entendiam, aí te chamavam para vocês irem lá e entenderem de fato como aquilo que estava funcionando funcionava. Qual era o processo dentro daquela função? Isso por aí, e também às vezes algo que a gente chegou já a implementar para eles poderem fazer esse teste, e para poderem testar eles tinham que me procurar para ver quais que seriam os caminhos, né? Porque era a primeira vez utilizando, eles precisavam entender melhor a ferramenta. E aí a gente ia conversando para tentar entender como é o processo que eles faziam antes, como está sendo feito agora, se está correto, se são os passos certos. E depois verificar se o resultado é o esperado. esperado. Sim. Mas acontece muito isso de, na hora do levantamento, a área de negócio, a área do usuário, não conhecer o processo que ele faz. Eu ia perguntar justamente de gargalos. Esse vocês chamariam que é um gargalo normal, é o gargalo que geralmente acontece ou não? Essa barreira, que é o desconhecimento do próprio processo que já está funcionando. Eu acho que é o principal gargalo.
Hoje, quando a gente entra nos discoveries, é o principal gargalo. O nível de maturidade que a gente encontra varia muito. Varia muito. Hoje, o último cliente que a gente trabalhou junto, a Carlinha e eu, acho que foi um dos clientes que tinha um maior nível de maturidade que a gente já trabalhou juntos, e ainda assim a gente achou muita coisa que não estava mapeada dentro do processo. Sim. Então, essa descoberta pode acabar atrasando o projeto no final do dia. Então a importância aí do você fazer um discovery bem feito nessa primeira fase. Porque é importante você passar ali parte por parte, ponto a ponto, começar a entender. Porque ainda assim, né, a gente não é perfeito naquilo que a gente faz, a gente tenta, se esforça, mas passa, né? Às vezes acontece de passar um detalhe ou outro. E um dos detalhes que passou nesse projeto foi descoberto quase na parte final. Ninguém conhecia, o time, nós que estávamos executando, a gente não conhecia essa parte do processo. Quem estava passando os processos para a gente também não conhecia. A demanda surgiu no momento de integração e a gente teve que voltar boa parte das configurações lá no início e refazer um monte de coisa para poder atender o requisito. Então essa fase de discovery assim... Bom, no final a culpa é sua, né? Mas um ponto de gargalo que eu acho importante focar é a resistência, né, da área de negócio. Que não quer mudar. Que não quer mudar. Que pegue o que ele já tem e coloca uma ferramenta bem mais moderna. Bem diferente e fazer tudo igual. Não quer a resistência, eu acho que é um ponto aí importantíssimo. E um outro ponto que eu acho que aqui, eu acho que vocês vão concordar comigo que também acontece, também pode ser um gargalo, muitas pessoas pensam a área de negócio, a área de TI, pensa no como e não pensa no que, né? Tipo assim, já vem com a solução, não deixa a equipe técnica pensar. Isso é um ponto que eu acho assim que é dificultoso no levantamento, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho. Ou seja, ele chega e fala, eu quero que no final dê isso e eu quero que você faça assim, assim. Isso, Peraí, você não viu o que eu levantei, Você não viu que eu levantei, você não sabe como a ferramenta ali, funciona, né? Mas é um ponto que acontece bastante. Eu lembro que realmente a parte da resistência teve uma função específica que eu lembro que a gente teve muita dificuldade de conseguir atender a expectativa do que o time de negócio queria, né? Que é em relação a algo que eles precisavam criar de uma forma muito massiva. Certo. E de todas as alternativas que a gente foi buscando e apresentando, nunca estava muito bom, porque sempre demorava muito, até que finalmente a gente conseguiu encontrar uma solução mais trabalhosa, né? Que do nosso lado realmente precisava de um esforço maior para ser executado, mas que finalmente chegou ao que eles esperavam, ao nível de, vamos dizer assim, certeza, de qualidade que eles queriam, de rapidez e também de assim, evitar que algo fosse criado que já existisse. Confiança, né? Confiança. E o outro ponto que eu levantei também é que as pessoas, a área de negócio gosta de dar a solução. Né? Como, né? Como você faz assim, você não faz, aí, calma, deixa eu pensar, né? E aí vocês já tiveram conflito com as áreas de negócio por isso? Já, bastante. Bastante. Porque entendi, mas não é por aí. Mas aquela questão da sensibilidade ali que a gente tinha comentado, né? Porque a gente tem um conhecimento técnico, a gente sabe o caminho para chegar onde o cliente quer, né? Pelo menos assim, do lado da nossa ferramenta. A gente sabe o que a gente precisa fazer para atender aquilo que o cliente está querendo. Só que muitas vezes o cliente ele tem a necessidade, ele já idealizou na cabeça dele como resolveria aquilo, e o que ele passa para a gente no requisito não é o aonde ele quer chegar, e sim o como ele quer que seja feito. Você tá lá só para executar o que ele quer, né? Exato. Quando na verdade a gente precisa saber o que é que ele precisa que seja feito.
e o como a gente trata dentro da ferramenta de diversas formas. Acho que esse é um dos desafios maiores assim, que a gente tem no levantamento, porque é o mais comum, né, para a gente entender, a gente vê isso dentro do cliente. O cliente fala, não, eu quero clicar aqui e depois vai aparecer uma janelinha aqui que eu vou dar o comando se eu quero A ou quero B. Mas às vezes não precisa ser assim, pode ser mais fácil, pode ser de uma outra forma. Você tem que justificar para eles os porquês que ele não pode, baseado na informação dele, né? Exatamente. Tudo no levantamento. Exato. A gente sabe aonde ele... Aí a gente descobre aonde ele quer chegar. E aí, a partir daí, eu apresento. Falo, tenho essa solução. O que você acha disso? É melhor ou você prefere o seu jeito ainda de fazer? A gente traz algumas alternativas. Normalmente a gente traz. Eu brinco e falo que geralmente é o mesmo caso quando você contrata uma decoradora. Você chega para ela e fala, eu quero mais ou menos assim, isso aqui, isso lá, pronto. Você já enviesou toda a criatividade dela, que ela vai querer colocar aquele negócio naquele ponto que você falou, mas não necessariamente ali é o melhor lugar. Exatamente. Só que ela já tem, ele quer ali, eu vou deixar ali. E de repente ela deixa de te mostrar uma grande solução, né? Melhor. Uma saída bem melhor. Mas já passamos aí 30 minutos, estamos chegando no final do nosso Box Talk. Eu queria deixar aberto aí para cada um falar 1 minuto aí, sei lá, sobre papel, sobre desafio, sobre barreira, ou uma dica para quem está começando um projeto, para quem está contratando. Gabi, quer começar? Ou Carla? Não, Gabi, vamos lá. Por favor. Posso começar. Eu acho que o que pode ajudar muito é anotar tudo. Tudo que for dito, tudo que for falado, anotar, principalmente no caderno, porque gruda melhor na cabeça. E também ter uma boa rastreabilidade das reuniões, né? Pra você conseguir, se tiver algum caso de dúvida... Poxa, lembro que foi falado numa reunião que a gente conversou tal assunto, só que não lembra que dia que foi, quando que foi, sabe que tá gravado, mas não sabe onde tá. Aí, para se perder, para depois falar que ninguém falou, é fácil. Só que você passou 1 mês, 2 meses desenvolvendo aquilo. Sintetizou tudo, Então, filha. realmente, Perfeito. é tudo bem documentado, de uma forma que você consiga encontrar rapidinho a informação. Legal, Gabi. Carla, Ed. Eu acho que a Gabi sintetizou bem aí o ponto, né? Eu acho que no levantamento de requisitos o entendimento, a preocupação em entender. Eu acho que isso é o mote principal. Se preocupar em entender o problema, né? O como a pessoa executa o seu dia a dia hoje. Né, como ela faz. Eu acho que esse é o ponto mais interessante da gente entender o outro, né? Entender o que está acontecendo, o que está por trás. Esse que é o grande ponto do levantamento. Acho que dos projetos que eu já trabalhei, aqueles que melhor se deram nessa fase foram aqueles projetos que envolveram pessoas com mais experiência. Então, não dizendo, a Gabi chegou agora, não vou colocar ela para fazer um requisito. Não. Mas eu quero dizer de aquelas pessoas que conhecem mais aquilo que está sendo falado. Você tem, para grandes produtos, às vezes você tem 2, 3 key users, tem um que é um pouco mais novo, o outro que conhece um pouco mais. Então, aqueles projetos onde a gente conseguiu envolver as pessoas com maior experiência, fazendo essa mesclagem com as pessoas um pouco mais novas, tudo, mas aquelas de mais experiência dentro daquele produto ou daquele processo, as que trouxeram mais histórico para a gente, as que nos ajudaram mais a entender os processos e aquilo que a gente está atuando no final do dia. Você fica com mais informação justamente para depois criar o panorama correto do que está acontecendo e de onde vocês precisam agir. Exato, a gente precisa da visão do todo, né? Certo. Então, muitas vezes a gente pega alguém que entrou no meio do projeto e ela passa a ser o nosso key user, ou passa a estar dentro daquele requisito, daquele levantamento de requisito, às vezes ela não tem a visão geral do produto, ela tem uma visão parcial só. Sim. E aí acaba prejudicando o levantamento. Bem legal aí, então
Queria agradecer aqui a Carla, a Gabi, o Edgar por esse bate-papo, né? E esse foi mais um Vox Talk, seu bate-papo semanal de negócios e tecnologia. Nossos contatos estão abaixo, por favor, inscreva-se no canal, dê um like e siga-nos na internet. Obrigado.